Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Seja bem-vindo aí ao nosso canal Mengão Pós-Jogo, onde vamos fazer mais uma análise do jogo do Flamengo aí pela Libertadores das Américas. Vitória importantíssima do Flamengo, assegura a liderança do grupo, abre uma boa vantagem em relação ao segundo colocado e também até para o terceiro colocado, que ainda está brigando aí por uma posição. O Flamengo abriu uma boa vantagem, o Flamengo está com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Confesso que eu não esperava que o Flamengo fosse sair de lá com vitória, não pela qualidade técnica do time da LDU, que eu sabia que era mais uma mulambada que iria enfrentar o Flamengo. É mais pela questão da altitude mesmo, porque esses times do Equador aí, quando a gente tem que jogar lá no campo deles, a gente sofre mesmo com essa altitude. Mas antes, claro, de falarmos do jogo, quero te pedir aí de coração, para tu já deixar esse joinha aí, amassar com força esse joinha aí do vídeo, compartilhar o vídeo e assinar o nosso canal. Tem esse vermelhão aí embaixo, tá vendo aí esse botãozão vermelho aí onde está escrito inscrever-se? Então, clica nesse vermelhão aí se você estiver me vendo pelo celular, tá? Ou aqui, na minha fotinha aqui no cantinho da tela, se você estiver me assistindo pelo computador. Tranquilaço? Então vamos falar do jogo aí. Olha, é um jogo meio estranho até para a gente comentar, né? Porque nós tivemos um primeiro tempo assim arrasador, né? Que primeiro tempo exuberante do Flamengo. Everton Ribeiro jogando pra caramba, aquele Everton Ribeiro miteiro que a gente conhece. A dupla lá da frente de ataque, Gabigol e Bruno Henrique, passeava em campo. E aí, o Flamengo tinha amplo domínio do jogo. O João Gomes, que eu falei aqui nesse canal, no jogo passado do Flamengo contra o Volta Redonda, que após a partida que o Rogério Ceni tinha dado a entrevista coletiva dizendo que o Gerson não jogaria lá na altitude, eu já tinha cantado a pedra aqui que seria melhor o Flamengo iniciar o jogo com o João Gomes. E aí, veja como que realmente eu estava com a razão. O garoto entrou, gastou a bola no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi assim, de dar gosto de assistir. Que primeiro tempo o Flamengo fez? O Flamengo dominava o jogo completo. O Diego Alves, mais uma vez, ele ficou assistindo o jogo do campo. Detalhe, o Diego Alves não fez uma defesa sequer no primeiro tempo. Todos os chutes dados pela equipe adversária não foram nenhum no gol do Diego Alves. Tamanha superioridade que o Flamengo tinha dentro de campo. Teve determinados momentos ainda no primeiro tempo que o Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola. 70% de posse de bola jogando no campo do adversário e na altitude. Então, assim, eu já estava pensando assim, poxa, eu acho que hoje, cara, não tem nem como cornetar o Rogério Ceni. Me enganei profundamente. Porque todos nós sabemos que todo jogo do Flamengo, a gente sabe que o Flamengo vai tomar um gol. Pelo menos um gol já sabe que é certo de tomar. Eu já falei até aqui em outros vídeos no canal, que todos os nossos jogos a gente entra perdendo de 1-0. Tá? Porque a defesa do Flamengo, obviamente, ela vai entregar a paçoca para o adversário, não tenha dúvida disso. Quando eu vi o Flamengo indo para o vestiário com amplo domínio do jogo e ganhando de 2-0, com o Gabigol fazendo um gol aos 2 minutos num passe magistral do Everton. Tá? Hoje, o primeiro tempo do Everton foi aquele primeiro tempo, aquele Everton que a gente conhece. Foi um passe sensacional que ele deu para o Gabigol fazer 1-0 com 2 minutos de jogo. Nem o mais otimista flamenguista como eu ia acreditar que o Flamengo faria um gol com 2 minutos de jogo. E fez.
uma jogada do Everton, jogadaça que ele tocou e o Gabigol entrou livre para fazer 1-0. E depois o segundo gol do Flamengo foi um golaço, gente. Não foi só o golaço pelo chute do Bruno Henrique, mas foi um golaço pela jogada que foi muito bem trabalhada. Toques curtos, todos os jogadores que participaram do lance, todos estavam próximos um do outro, e aí a bola que iria sobrar, se eu não me engano, para o Everton Ribeiro, ou para o Arrascaeta, não me lembro agora, Bruno Henrique apareceu na frente, mandou-lhe um balaço lá no ângulo, sem defesa nenhuma para o goleiro. Um golaço, chutou de longe, botou lá onde a coruja dorme. E o Flamengo passeava no primeiro tempo. E uma coisa que eu vi também no primeiro tempo do Flamengo, que eu até pensei assim, pô, se isso daí foi estratégia elaborada pelo Rogério Ceni, ele está de parabéns. Por quê? Porque o Flamengo jogava, os jogadores estavam próximos um dos outros, e isso é importante pra caramba para quando você joga na altitude, porque você tem que tocar a bola para o seu companheiro, mas você não precisa esticar a bola lá na frente. Você pode tocar ali perto, né? E o Flamengo estava botando os caras na roda. Teve um lance aos 16 ou 17 minutos do primeiro tempo que o Flamengo tocava a bola de pé em pé e os caras ficavam correndo atrás dos jogadores do Flamengo sem sequer tocar na bola. Era impressionante o domínio que o Flamengo tinha. Mas, infelizmente, tem determinados jogos de futebol que a gente, se pudesse pedir para o juiz terminar ali no intervalo mesmo e todo mundo ir para casa feliz, né? Mas não dá. O segundo tempo foi uma tristeza só. Foi uma tristeza o que a gente viu no segundo tempo. O time do Flamengo recuado. Já voltamos com Hugo Neneca no gol, porque o Diego Alves sentiu a coxa. Detalhe, hein? Ele não foi exigido no primeiro tempo e mesmo assim sentiu uma contusão na perna. Entra o Hugo Neneca. E aí a gente tem que falar uma coisa aqui. O Flamengo precisa urgentemente de um goleiro. Reserva para o Diego Alves. Primeiro porque a gente sabe que o Diego Alves não vai jogar todas as partidas. Ele se contunde demais, igual o Rodrigo Caio. Então, o Flamengo precisa urgentemente de um goleiro para substituir o Diego Alves. Porque o Hugo Neneca não passa confiança nenhuma. Não é nem para a torcida do Flamengo, não. Principalmente para os jogadores que estão em campo. E isso é nítido. Ele, quando é chamado para entrar dentro de campo, parece que ele está vendo o cramunhão na frente dele, o chupa-cabra, porque ele entra todo nervoso em campo. Bolas na área do Flamengo, ele não sai do gol, com aquele tamanho todo. Ele não saiu do gol. Os gols que ele tomou, obviamente, não foram culpa dele, não. Mas ele não passa nenhuma confiança. Teve lances que ele saía do gol de forma bizarra, medonha. Tá? Ele não passa confiança, não sabe jogar com o pé. E um outro detalhe importante. Ele está a fim de querer estragar com a carreira dele. Tá? Porque esse goleiro aí andou aí esses dias na gandaia, fazendo festinha clandestina em época de Covid, que era para estar sossegado com a bunda dentro de casa, para evitar de pegar uma Covid e de passar para o elenco. Mas não, foi fazer festinha clandestina. E o resultado que a gente viu hoje dentro de campo, ele não passa confiança nenhuma para os atletas que estão dentro de campo. Os jogadores, é nítido a gente ver que os jogadores não confiam nele. Não confiam nele. E aí a gente está falando de pessoas que convivem com o Hugo Neneca todos os dias. A gente aqui não está comentando de pessoas como eu e você que nem sequer, nunca vimos o Hugo nem pessoalmente. A gente está falando de pessoas que convivem com ele diariamente e a gente não vê os jogadores terem confiança no Hugo Neneca. A gente não vê. E aí foi uma tristeza o que a gente viu no segundo tempo. Os caras fizeram um gol com
5 minutos no segundo tempo, uma falha do Ilharão, e o segundo tempo de Ilharão é para ele mesmo, se ele estiver fazendo uma autocrítica do futebol dele, é para ele mesmo esquecer. Porque tudo que ele fez no segundo tempo foi errar. Ele conseguia errar uma bola para passar para o companheiro dele, de 50 metros de distância ele conseguia errar um passe. E chegou atrasado na marcação, no combate àquele centroavante horroroso, que eu não sei de onde o Flamengo foi tirar esse cara para jogar um dia aqui. Um cara que conseguiu perder um gol contra o Vasco sem goleiro, mas hoje ele conseguiu fazer um gol no Flamengo. Pode-se dizer que quase que de costa para o gol ele conseguiu ainda raspar na bola e fazer aquele gol. Depois o Flamengo me toma um gol de escanteio. Olha, eu não aguento mais tomar gol de escanteio, Flamengo. É complicado. Outro dia nós tomamos um gol de escanteio porque o Gustavo Henrique, o pé dele parecia âncora, não saiu do chão. Hoje foi a vez do Ilharão. O Ilharão não conseguiu interceptar uma bola cobrada de escanteio. E o cara que fez o gol, que estava atrás dele, acho que nem cabecear aquela bola o cara cabeceou. Acho que bateu até na perna dele, que acho que nem ele esperava que o Ilharão fosse errar aquela cabeçada ali. E o Ilharão errou a cabeçada. É impressionante. E aí, a gente tomava um empate. E detalhe, o Flamengo não via a cor da bola. O Flamengo não sabia se a bola era branca ou preta. Teve um determinado momento do segundo tempo que a LDU jogava no campo do Flamengo. O Flamengo não conseguia passar da linha do meio-campo. E o Rogério Ceni à beira do campo, assistindo tudo de terninho e nada fazendo para mudar a situação da partida. E aí, logo em seguida, a gente também perde mais um jogador. O Rogério Ceni foi obrigado a queimar uma outra substituição, que, na verdade, no final das contas, nem foi queimar uma substituição. Porque o garoto João Gomes já não aguentava mais correr. Ele saiu passando mal. Teve um momento que, quando ele sai substituído, a imagem pegou ele de longe, ele encostado naquelas placas de publicidade que ficam próximo à baliza, ele ali apoiado para poder respirar. O garoto estava passando mal. Aí entrou o Hugo Moura, que vem fazendo jogos muito bons com a camisa do Flamengo, e hoje foi mais um, que ele entrou muito bem na partida. E foi aonde o Flamengo começou a voltar para o jogo no segundo tempo. O Flamengo recebeu aquela pressão ali por cerca de 20 minutos do segundo tempo, onde só jogava a LDU. O Flamengo não conseguia sequer agredir os caras. Aí, só que ainda teve duas faltas lá na frente, uma cobrada pelo Arrascaeta, que o goleiro defendeu sem nenhuma dificuldade, e teve a do Diego, que eu pensei, hoje a gente sai dessa seca. Uma falta praticamente na meia-lua. E o Diego chutou na arquibancada. Aí a questão toda que a gente chega é o seguinte. O Flamengo tem um time recheado de jogadores craque de bola. É uma vergonha o Flamengo não fazer um gol de falta. E a única questão a única solução que eu vejo para isso aí é que esses caras não fazem gol de falta porque simplesmente não treinam. Somente por isso. Não treinam. Porque uma falta dali, da onde o Diego cobrou, Pet jogava com a mão. Renato Abreu metia uma bomba atômica, como ele sempre fazia, que o goleiro não iria nem se mexer. Eu estou falando de Pet e Renato Abreu para não falar do Zico. Tá? Porque se eu for falar do Zico aqui, eu vou humilhar. Porque o Zico, de 10 cobranças de falta que ele batia, ele fazia os 10 gols. Então eu não vou nem ficar aqui falando do Zico para não humilhar ninguém.
Então é que esses jogadores aí tomem vergonha na cara e vai treinar a falta, pô. Vai treinar a falta. Para ver se converte uma, pelo menos. Porque chance hoje de sair dessa seca aí o Flamengo teve. O Flamengo teve. Mas enfim, na metade do segundo tempo, dali pela casa dos 20, 25 minutos do segundo tempo, o Flamengo deu uma equilibrada no jogo. O Flamengo começou a ir para cima de novo. E detalhe, esse time da LDU é uma lambada. Eles deram 12 chutes no gol até na metade do segundo tempo ali. Eles chegaram a dar 12 chutes no gol. Desses 12 chutes, só 2 que foram na direção do gol. E que foi exatamente os gols que aconteceram deles. Porque o restante, o Hugo Neneca também não fez defesa nenhuma. Nenhuma. Para ver a tamanha fragilidade desse time aí, eles jogam lá por causa da altitude deles. E o Flamengo, quando começou a forçar um pouquinho mais, conseguiu o terceiro gol num pênalti bizarro que o maluco fez lá no Arrascaeta. E aí, Gabigol foi lá, cobrou com aquela maestria de sempre e decretou a vitória para o Flamengo. Vitória essa, extrema importância para o nosso time, porque eu acredito até que se o Flamengo ganhar lá daquela mulambada do Chile, que perdeu hoje por Vélez, o Flamengo vencendo eles lá, praticamente o Flamengo está classificado para outra fase da Libertadores, porque restariam aí 2 jogos praticamente, o Flamengo com uma diferença de praticamente 6 pontos na frente. Acho que dificilmente o Flamengo perderia a vaga. Então, matematicamente, acho que o Flamengo já estaria classificado até em primeiro do grupo. Entendeu? Até em primeiro do grupo. Bom, eu estou muito feliz com a vitória do Flamengo, porque ontem foi meu aniversário, então o Mengão me deu esse presente. Mas, assim, a gente também não podia deixar de falar aqui, né, no nosso canal, deixar a nossa total solidariedade, os nossos sentimentos aqui, a família do Paulo Gustavo, ator sensacional. Tive o privilégio de assistir 3 filmes dele, aqui, 2 que foram Minha Mãe é uma Peça, e teve um outro filme dele que eu assisti também, que agora não me lembro o nome, mas que, pô, eu saía do cinema morrendo de rir, de tanto que eu ria dos filmes dele. Um cara sensacional, ser humano totalmente do bem, e que infelizmente a vida dele foi ceifada por esse vírus maldito que está aí. Então fica aqui a minha solidariedade, meu respeito, meu carinho, meu apreço pela família do Paulo Gustavo, da sua mãe em especial. E dizer para você que está aí me assistindo, cara, que se proteja. Quando você sair, use a máscara. Use a máscara, use o gel. Lembre-se que na tua casa tem pessoas que estão esperando você. Tá? Lembre-se disso sempre. Beleza? Para a família do Paulo Gustavo, que o Senhor Deus possa confortar o coração de vocês nesse momento de tristeza e de luta. Espero que você tenha gostado aí da análise aí. E se gostou, mais uma vez eu peço, deixa um joinha aí no nosso canal, porque aqui a gente não fica trazendo notícia falsa do tipo o Barcelona quer contratar o Gerson. Tá? A gente aqui não fica especulando essas mentiras por aí afora, não. A gente só traz notícias de que já aconteceu, como a de hoje, a vitória do Flamengo sobre a LDU lá em Quito, no Equador, na altitude. Beleza? Então, muito obrigado aí pela moral que você dá aqui ao nosso canal. Mais uma vez eu te peço, inscreva-se aí no canal, clicando no vermelhão aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. Ou aqui, ó, no cantinho, a minha foto que está aqui no cantinho da tela. Tá? Se inscreva aí, para você ficar sempre aí por dentro aí das análises que a gente faz aqui do jogo do Flamengo. Tranquilaço? Forte abraço, fica com Deus, saudações rubro-negras.
Nos vemos no próximo jogo do Flamengo, que é contra a Volta Redonda pelo Carioquinha. Tchau, tchau. Fui.